Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Nath, sou a esposa do Jonas, tá? Na verdade eu vim aqui nesse vídeo pra poder falar do filme que eu tanto pedi pra ele, que é um filme maravilhoso, né? Um filme atemporal, hoje é considerado um filme cult, que eu tô falando do Família Addams 1 e do Família Addams 2, sim. Bom, antes de começar esse vídeo, eu já vou avisando que tem spoiler. Então você que ainda não viu Família Addams 1 e 2, né? Se quiser prosseguir, é por sua conta em risco, tá bom? E a pergunta que eu vou fazer, né? O questionamento do vídeo é: o que você aprendeu vendo Família Addams 1 e 2? Porque é um filme, né, Jonas? Que não é só você assistir, que é um filme de humor ácido. Não é só isso. É um filme que conforme você vai assistindo, você vai percebendo umas coisinhas ali, né? Então esse é o grande questionamento. O que você aprendeu com Família Addams 1 e 2, né? É um filme cult, atemporal, simples, divertido, né? O primeiro filme foi lançado em 1991, tá? E o filme 2 foi lançado em 1993, tá? Com a Jessica Houston, né? Isso. E com o Raul Julia, com a Christina Ricci e o funério tio Chico, o famoso Christopher Lloyd, né? E o diretor é o Steven Soderbergh. porque ele entende mais dessas coisas aqui. Então, né? Vou deixar aqui Jonas falar um pouquinho, tá? Sobre esse filme, pra gente poder debater aí. Vocês também podem botar a sua opinião aí nos comentários, né? Então, Família Addams, ele é nada mais nada menos do que o plot dele, né? Como se diz no próprio título, né? Ele é sobre família. Tem a sua base principal é sobre a família e ele vai falar sobre aspectos que, no caso, hoje seria um tema bem sensível, mas na época ele foi tratado de uma forma, assim, acho que para mim, bem genial, com sacadas assim, muito boas, principalmente dentro do humor ácido, ele soube fazer muito bem. Como adaptação, os filmes eles funcionam. Acho que melhorou muita coisa, que é a função de uma adaptação. Ele conseguiu melhorar muito dos aspectos da família Addams, tanto nos quadrinhos quanto depois da série de 1960. Eles conseguiram trazer bons aspectos ali, melhorar algumas coisas para uma dinâmica, para um live action, né, para um filme para cinema. A própria estética do filme ela funciona muito bem, ela consegue ter aquele clima, né, sinistro, meio funéreo mesmo, e ao mesmo tempo ela também é interessante, sabe? Porque eles conseguem fazer, tanto que você tem as partes mais sombrias, né, com aquela fotografia mais escura, uma hora um pouco meio pálida, e faz o contraste com quando eles saem do meio deles, que eles, principalmente tanto no 1 quanto no 2, quando eles são desapropriados da casa, né, no primeiro, e eles vão ter você começa a ver a dinâmica deles com contato com o nosso mundo, assim dizendo, você vê que o filme ele ganha mais cores. E no segundo filme é a mesma coisa, quando a Wandinha e o Pugsley, né, o feioso, eles vão pro acampamento, você vê também que ali o próprio filme também ele ganha mais cores, assim como também o funério, ele acaba ganhando um protagonismo. Sim, né? sim. Eu vou até chegar nessa parte. Mas voltando a essa questão da fotografia, da ambientação do filme, quando ele casa, o filme também ganha mais cores. Todas as cenas dele na casa dele, lá com a esposa dele, são mais coloridas, são cores mais vivas. Diferente quando o filme é ambientado dentro da casa dos Addams, que é uma fotografia um pouco mais escura e mais pálida. Então o filme ele sabe mexer muito bem essa questão da ambientação, de tá essa mudança de clima, de clímax, né, bem suave. Ele tem essa transição suave. Então o filme tem o aspecto técnico dele é muito bom. Assim como também a trilha sonora, que respeita o tema original da família Addams, cria novas músicas para os filmes. Então eu acho que o filme ele tem muitos acertos. Tá? Tem pouquíssimos erros ali, tem pouquíssimos furos de roteiro, mas o filme acerta e acerta muito. Para mim, até hoje, é um filme que, a meu gosto, todos os dois filmes eles são praticamente irretocáveis. Sim, na minha opinião, gente, eu gosto do 1 e eu gosto do 2. Mas o 2 tem aquele carisma a mais, aquela coisa, né?
Desde o início, né? Aquela conquista da Debbie, né? O jeito tímido do Funério, que é o tio Chico, né? Alguns filmes falam. Então, esse filme, se tiver passando, eu vou parar pra assistir. E é impressionante, Jonas. No filme, agora que eu lembrei, no filme até na dublagem eles chamam de Fester, que eu tava querendo lembrar. E toda vez que eu assisto Família Addams, eu pesco uma coisa ali, uma piadinha de duplo sentido, que quando eu era criança eu não entendia, né? Eu falava, peraí, eu assistia porque eu sou de 91, né? O 2 que eu comecei a assistir ali, eu tinha uns 6 anos, 7 anos, eu não entendia. Então, eu lembro que a minha mãe, Jonas, ela gravava em fita, né? Normal, isso aí era a moda da época, o videocassete. E eu assistia ali o tempo inteiro. E eu ria demais com aquela cena do Funério, né? Quando a Debbie jogava o ventilador. Até hoje. É o gravador. Isso. Até hoje, quando passa ali aquele grito dele, né? E é um filme, gente, que eu tava o tempo todo, Jonas, vamos falar de Família Addams, não só por causa da polêmica agora que tá tendo, né, com a Wandinha, enfim, mas na minha opinião, vamos falar agora da parte dos atores. Nesse ponto aí, antes de chegar nisso, nesse ponto que você falou na questão de você não entender as piadas na época, isso é uma coisa que muitos dos roteiristas, né, e diretores da época sabiam fazer. Eles sabiam trabalhar com temas de família, sabiam trabalhar com histórias contadas para a família. Porque ao mesmo tempo que ele tinha aquele tom infantil, né, que ele conseguia dialogar com um público menor, né, no caso com as crianças, eles conseguiam também colocar ali no texto também coisas que eles conseguiriam falar com os adultos que estavam vendo. Então realmente era um filme família porque abraçavam todos. Ele não era vulgar demais, e também não maduro ao ponto da criança simplesmente ficar perdida na história ou achar desinteressante o filme, como também não era infantil demais para o próprio adulto também ficar ali, sabe, boiando, sem paciência com o filme, tá ali sentado só por uma obrigação. Ele conseguia divertir essas duas plateias. Não só, isso não é só mérito da família Addams, mas também de toda uma era também de ouro que a gente via dos clássicos Disney, entre outros filmes também que sabiam fazer bem isso. Próprios desenhos também da Hanna-Barbera, eles eram assim, a gente pode dar o exemplo até dos Flintstones, que ele tinha aquela temática de aventura, aquela coisa colorida, aquelas confusões e tudo mais, mas o cerne mesmo da questão, o ponto de ignição para todas as confusões que eles tinham ali da questão de família, o adulto ele pescava na hora, e ele realmente se divertia com aquilo dali, porque ele conseguia ver a dinâmica familiar que ele tinha na vida real. Então eles dialogavam muito, assim como também acontece com Família Addams. Você tem aquele tom mais cartunesco das coisas acontecerem, os exageros, né, das travessuras, tanto da Wednesday quanto com o Puzzle, depois com a inserção do Fester Addams, aquele amor exagerado, né, aquela troca de carícias exageradas, mas também muito fina e requentada do Gomes com a Mortícia, e isso divertia qualquer criança. E já os diálogos, as coisas ali, essas piadas no caso que ela falou de duplo sentido, não eram bem duplo sentido, elas só estavam ali escondidas. Então o adulto ele pescava. Para a criança não é que ela não ia entender, ela quis deixar a questão de não entender, hoje a gente fala não entender, mas na verdade, ela deixava passar. Para ela não tinha importância certas palavras, certas coisas que estavam ali nos diálogos, que hoje, agora adultos, a gente vendo, a gente já presta atenção e dá importância àquilo que é falado. E a gente acaba achando a graça e dá até uma certa... e acaba concordando ou discordando de certas ideias que estão contidas ali. Sim, agora voltando aqui... no ponto onde eu tinha parado, eu vou falar um pouco dos atores, né? Da Angélica Houston, do Raul Julia e Christina Ricci e Christopher Lloyd. Na minha opinião, não teria atriz melhor para interpretar a Mortícia Addams. Que mulher, gente. Olha só, isso aqui não é uma deusa, gente, por favor, né? A elegância dela, eu acho que tudo ali casou, não só dela, mas o casal em si, né? Os atores ali foram muito bem escalados. Eu tô aqui com essa blusa aqui, ó, pra vocês verem como que é
como que teve química entre eles, né? Mas voltando aqui à questão dos atores, Jonas, eu queria que você falasse um pouco. O que você achou da escalação? O que você achou? Olha, o time principal, né, que é, no caso, o Raul Julia, a Angélica Houston e o Christopher Lloyd, eu acho que foi um dos maiores acertos do filme. Entendeu? Eu acho que o carisma deles é o que impulsiona muito também o filme. E assim, a química entre os três funciona muito bem. Entendeu? Ali você não vê uma quebra de química entre ninguém, na verdade ninguém do elenco principal. Isso contando até mesmo com o elenco infantil. E principalmente o casal principal, né, que é o Gomes e a Morticia Adams. Você acredita naquele casal. Se você nunca ouviu falar daqueles atores e dissesse que eles eram um casal de verdade na vida real, você acredita, porque é muito verdadeiro, sabe? O toque entre eles ali, tudo, você sente uma espontaneidade muito grande, apesar de ele ter todo aquele charme, aquela coisa ali, vamos dizer assim, galanteadora, antiga, né? Aquele aspecto do romantismo e tal, tão meio que exagerado. Ao mesmo tempo ele funciona de uma forma muito espontânea dele. Eu acho que isso é que mais chama atenção. E ela também é muito espontânea no recebimento das carícias dele, vamos dizer assim, do flerte dele, né? Então isso eu acho que é um dos maiores fatores, né, que contribui para o filme até hoje ser muito bem avaliado. Quem vê gosta, pode reclamar de qualquer coisa, mas não consegue reclamar desse casal. Justamente por causa dessa química. Eu acho que eu tô assim para ver uma química que funcionasse tanto entre dois atores do que como eles dois. E não sai de moda, né? Sim. E em relação também ao Christopher Lloyd, principalmente onde vai mais destacar é a interação dele com o Raul Julia, né, o Gomes Adams, que é a questão do parentesco deles serem irmãos. E como eles dialogam também, cara, é a mesma coisa. Acho que o Raul Julia, o cara, ele tem um imã ali. Eu acho que ele é o ponto central de tudo, entendeu? Porque ele vai agregar os dois. Tanto ele agrega a Angélica Houston como o Christopher Lloyd. Ele faz essa união, porque os dois vão convergir para ele. E ele consegue ser tão bom com a presença, com a interação com a Angélica Houston, assim também como o Christopher Lloyd. Então, funciona bem. E as poucas cenas que tem sozinhas de diálogo entre a Angélica Houston e o Christopher Lloyd, também elas funcionam. Então, acho que para mim, assim, o filme ele acerta muito. Boa parte do grande acerto do filme também vem do casting dele. É muito bem feito, foi muito bem escalado. Sabe? Eu acho que foi feito assim, com muito carinho, com muito primor. A escalação desses atores. Com certeza. Que na verdade, se a gente for se transpor para a época, né, do início dos anos 90, eram os atores tops, porque você tinha o Christopher Lloyd pertencendo ele sempre estava em grandes franquias, em grandes títulos. Ele já vinha de 2 trabalhos com o Robert Zemeckis, que foi o criador De Volta para o Futuro, que ele era o Professor Brown, lembrei. E depois, quando ele faz o juiz numa cilada para Roger Rabbit. Então, assim, foi outro filme também de grande sucesso comercial na época, vencedor de Oscars, e é um filme que é cult até hoje. Então, como você falou, ele já era um cara acostumado a trabalhar com grandes títulos, com grandes franquias, e ele era um top, assim como o Raul Julia também, que já vinha se destacado bastante, mas ele era mais para filmes não voltados para filmes de famílias, mas sim para filmes mais adultos, mais maduros. Ele vinha de um ótimo trabalho com Harrison Ford, foi um excelente filme que eu recomendo a todos, acima de qualquer suspeita. Assim como também a própria Angélica Houston também, ela era uma atriz de grande porte para a época, acostumada também a filmes mais complexos. Então, eu acho que a grande sacada foi pegar justamente esses 2 atores, né, que nunca tinham feito filmes desse nível. Bom, gente, e a pergunta, né, que eu deixei ali em gancho, que eu gostaria que vocês puderem, né, responder nos comentários, o que você aprendeu? Qual foi a lição ali principal? Bom, na minha opinião, além de eu achar lindo a forma que o Gomes trata ali a Morticia, eu até brinco, eu falo, não sei como vou tratar uma mulher, então o Gomes Adams vai te ensinar ali com aquele jeitinho dele, né? Tem até aquela icônica cena que ela tá ali dançando com
Foi no filme 2, né? Que ela tá dançando tango, aí o Funélio vai ali pedir conselho para ele e ele dá ali aquele conselho. Eu achei bem bacana essa parte do filme 2. Mas, na minha opinião, a principal também é que o filme mostra ali que toda família tem problemas, né? Você pode ter problema com o irmão, sempre vai ter um tipo de problema. O que me chama a atenção é a dinâmica deles de resolver, né? Toda família tem problema, não é que todas têm mais, outras têm menos, mas o próprio nome já diz, família, né? Então ele vai mostrar ali os problemas que a família tem, né, Jonas? Como que vai resolver? É o problema com o irmão, vai ali, quais são os meios? Eles passam no filme 1, né, por um grave problema ali. Tem até aquela cena icônica que a Mortícia vai parar em uma escola para poder dar aula e a diretora expulsa ela, que ela tá ali contando uma história de desenterrou, enfim. Então, na minha opinião, a dinâmica para resolver aquele problema da família. Gostaria de saber a opinião do Jonas. O 1 e o 2, eles têm, apesar de todos os dois falarem de famílias, eles têm pontos diferentes. O primeiro filme, eles partem de uma família que estava, aparentemente, para ele, até mesmo para eles mesmo, vindo de uma aceitação de uma grande perda, que foi o que era a questão do Fester Adams ter desaparecido há mais de 25 anos, e o Gomes, que é o irmão, nunca ter se recuperado de uma forma assim, genuína, né? De verdade, ele nunca se recuperou dessa perda desse irmão, ele sentia muita falta, além dele se sentir também culpado pelo desaparecimento dele. Ele acaba fugindo para uma briga que eles tiveram, foi uma questão de namorada, e aí ele acaba fugindo e não volta mais, e ele não sabe nem o porquê, não sabe para onde o irmão anda, não sabe se já está vivo ainda. Então o primeiro filme ele parte desse ponto, né? Mas ao mesmo tempo isso é uma dor que ele tem, que é interna, e ele, como o chefe da família, ele não deixa essa dor transparecer o tempo inteiro, a não ser pela sua fiel amada, a Mortícia, que ela conhece realmente o interior dele, mas ela não fica tocando o tempo inteiro nesse ponto, até porque para poder respeitar até a própria dor do marido, e não fazer com que ele fique o tempo inteiro remoendo aquilo e cair sempre na tristeza, e deixar que se ele cai na tristeza, a família toda vai pro buraco junto com ele. Então ele fica o tempo todo tentando ser forte o suficiente e cada vez mais se acostumar com a perda do irmão, né? Se ambientar com o cenário daquela forma, sem o irmão, a família com menos um. E quando ele encontra, você vê até que ele fica até abestalhado, ele, diferente da Mortícia e principalmente da filha mais nova, né, que desconfia de toda a história, ele abraça o irmão e não quer saber. E o próprio filme diz até que ele possivelmente seria até um impostor. E à medida que o filme vai rolando, a gente vai vendo que realmente ele é o verdadeiro Fester Adams, mas foi enganado pela madrasta. Já no segundo filme, e tanto que essa questão da família, o que resgata o Fester é justamente esse amor do irmão. O amor do irmão é que vai puxando de dentro dele o verdadeiro Fester Adams, né, que estava ali escondido, porque ele chega mais durão, ele tem uma casca, ele tem uma certa resistência, e com o tempo vai passando as coisas, e até não só a interação dele com o Gomes, mas a interação com toda a família. Tanto que logo na metade do filme você vê que ele abraça a ideia de ser o tio ali, o tio Fester, e acaba até ajudando as crianças a fazerem as armadilhas, nas brincadeiras, e ele monta lá, né, os efeitos, né, os efeitos especiais para os sobrinhos na apresentação da escola, e ele vai ficando muito feliz, chega ao ponto que ele fica tão feliz que ele acaba perdendo um pouco o real motivo dele estar lá na casa, né? E aí depois ele tem a realidade, a madrasta dele traz ele de volta para a realidade dele, fala, não, cara, você está aqui para roubar isso e aquilo, você não é o Fester Adams, mas ele já vai sabendo quem ele é. E no final do filme ele vai ficando cada vez mais comovido com aquela situação, o amor dele vai crescendo, o amor instintivo vai crescendo ao ponto dele se rebelar, e ele realmente só sabe que a memória dele só volta depois de ele ter aberto o livro, ter feito aquele ato heróico, e aí como recompensa ele tem a memória retornada. Já no 2, eles já estão com a família completa, eles já têm a família, já tem aquela coisa do lar irretocável ali,
E aí é onde o filme parte para quebra novamente dessa família, entendeu? O que eles poderiam fazer para manter essa família, entendeu? E mais uma vez ali o Fast ainda sendo mais ou menos um elo fraco nessa questão. E aí ele acaba cedendo, né, às investidas da Debbie, todo o trabalho de sedução dela, ele acaba caindo. E quando ele se afasta, né, a Debbie promove esse afastamento, né? E dá pra gente ver como que o Gomes volta de novo àquele ponto onde ele não esperava e de novo ele sofre pela ausência do irmão, entendeu? Quanto isso machuca ele, quanto isso prejudica a família, ao ponto até do próprio sobrinho mais novo ter problemas também, distúrbios também psicológicos, né? Ele tem ali, quando ele muda a aparência, como tudo, realmente tudo afeta, as coisas que estão lá em cima, como elas afetam também a vida também infantil, né, dos filhos, toda a dinâmica. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a família Addams, ela mostra muito esse conceito, ela bate muito forte nesse conceito da estruturação familiar. O que é estrutura familiar? Como ela é importante, o papel de cada um dentro de uma família constituída. Como é importante ter cada um ter sua função, como um tio importa para os seus sobrinhos, como a força de um pai, ela guia uma família, entendeu? E a mulher sábia, como ela segura, como ela conduz as emoções do marido, né? E também, não só disso, mas também ter o olhar pelas crianças e pelos outros parentes ali que são meio que satélites da família. Então o filme ele coloca muito bem muito bem delineada a função de cada um. Sim, gente, quem dera se todas as famílias do mundo fossem igual a família Addams, né, Jonas? Quem dera, mas cada família ali com sua particularidade, enfim. E assim, o que eu acho bacana no filme, que é uma proposta dele, é que mostra que a família Addams é uma família, se você for ver para outros, e com certeza você acaba se colocando até no lugar desses vizinhos da família Addams, né? Você sempre tem aquela família esquisitona. Aparência, né? Aparência não só a questão da aparência, mas é tipo assim, é como se fosse no caso da família Addams, não é nem a aparência em si, são os hábitos. Porque a família Addams, originalmente, ela foi criada justamente para isso. Era para mostrar os hábitos estranhos dos imigrantes, mas que no fundo eles são iguais aos nossos, entendeu? No caso dos americanos, quando você teve ali muitos imigrantes indo, principalmente na questão da Segunda Guerra e outras guerras que foram meados ali também da Guerra Fria, teve muitos imigrantes para os Estados Unidos, principalmente ali nos subúrbios, né, americanos. E aí o americano nativo, né, o americano médio, ele teve que ele se confrontou com isso, ele se deparou com essas pessoas com hábitos, com culturas diferentes, entendeu? E ele estranhava. E a família Addams, ela veio justamente com esse discurso. Não é uma questão de aceitação, mas sim mostrar para eles, cara, por mais que aquela pessoa tenha uma cultura diferente, tem um hábito aparentemente para você diferente, no fundo ela é uma família comum, entendeu? E com os mesmos valores, os mesmos princípios e mesmos anseios para os seus filhos, assim como a sua. Entendeu? E essa proposta ela foi se mantida depois na adaptação no seriado dos anos 60 e depois nessa adaptação da qual nós estamos falando agora, que são os dois filmes da família Addams, onde você tem o conceito da esquisitice deles, dos hábitos para lá de excêntricos, né? Para assim dizer, mas no fundo eles são uma família como qualquer outra. Sim. Qualquer outra. Tem o primo It ali. Sempre tem o primo esquisito. A vovó, aquela, é a mãe, né? Mãe da Mortícia Addams, com aqueles hábitos dela ali, com aquelas coisas que ela ali se fazia. Mas é um filme, gente, que realmente é muito bom. Então vou deixar a Jonas finalizar o vídeo, que eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é que a gente tinha muita coisa para falar desse filme. Para concluir, assim, eu recomendo todos. Hoje você vai encontrar os dois filmes, né, no serviço de streaming da Paramount, o Paramount Plus. Os dois filmes estão lá, antes estavam dispersos. Um você encontrava na Netflix e o 2, se não for memória, estava na Prime Video. Hoje os dois estão numa única plataforma. Então eu recomendo quem tem acesso, ou quem puder de maneiras talvez não republicanas, ou esperar passar em algum canal de TV a cabo,
Tenha a oportunidade, reveja esse filme. Se já viu, cara, reveja mais uma vez, sabe? Reveja com bastante carinho, que você vai encontrar coisas novas lá. Sempre tem. Pode ter certeza que vai ser um filme totalmente diferente. Toda vez que eu assisto, eu sempre pesco alguma coisa diferente. Eu sempre pesco. Então, assim, é um filme que, pra mim, como eu disse, é um filme quase que irretocável. Pra mim, uma das, assim, falando em trabalhos de adaptação, pra mim é uma das melhores adaptações já feitas, sabe? De maneira geral, falando assim em questões de obras de adaptação. O trabalho, pra mim, um dos melhores trabalhos desse diretor, Steven Soderbergh. Então é isso, galera. Família Addams, cara, até hoje se mantém bastante atual e bastante relevante, tá? E assim, sem sombra de dúvida, é incomparável com o Van Dia, não dá pra comparar. Não. Tá? São personagens diferentes, totalmente diferentes, todos eles ali. E, bom, para não estender, que senão eu vou começar a falar da outra. Não, deixa quieto, é melhor. Então, isso aí vamos deixar para um outro vídeo. Vamos esperar, quem sabe, ver uma segunda temporada e a gente comenta um pouquinho sobre ela. Não sei nem se eu vou ver, né, amor? Por favor, né? Bom, é isso, pessoal. Agradeço bastante por terem chegado até esse ponto do vídeo, pela paciência, pela audiência. Deixa o like aí. Dê o like. Tá? Comentem. Faço questão aí de ler o comentário de vocês, sejam bons, sejam ruins, sejam críticas, sejam elogios. Vocês concordam, né, com a nossa opinião, cada um tem a sua, a gente respeita isso, né, tudo bem. E não esqueçam de responder o que você acha mais interessante, o que você aprendeu com familiares. Beijo pra todos. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí.